Você se lembra quando o vendedor da floricultura falou para você regar dia sim, dia não? Pois é, ele mentiu para você. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel Patro, paisagista e criadora do site jardineiro.net. E nessa semana da jardinagem, eu vou te mostrar como você pode se tornar um verdadeiro dedo verde, cultivando desde uma simples horta caseira até delicadas orquídeas em apenas 60 dias, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto ou já cultive algumas plantas. Através de um método simples, você vai ser capaz de entender o que as suas plantas precisam e assim poderá cuidar para que elas sejam sempre produtivas e bonitas, tão bonitas quanto aquelas que a gente vê na revista ou na floricultura. No vídeo anterior, eu te expliquei o segredo da germinação de sementes e o porquê muitas pessoas podem estar matando as plantas de fome sem saber, o que é assustador, mas muito mais comum do que você imagina. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você faça isso agora mesmo. É só clicar na miniatura da aula 1 aqui embaixo para você voltar e assistir agora. Nesse segundo episódio, eu vou te ensinar a importância da água e como irrigar melhor as suas plantas. E você nunca mais vai cair na conversa do vendedor da floricultura, que disse para você regar uma vez por dia ou uma vez por semana, porque apesar de que ele possa até estar bem intencionado, acaba muitas vezes propagando por aí uma forma errada de cuidar das plantas, que não respeita a individualidade delas e muito menos o ambiente em que ela vive. Vai ficar fácil para você entender porque esse tipo de receitinha pronta só funciona para bolo e não tem nada a ver com jardinagem. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos mais de 100 comentários postados no primeiro vídeo. Comentários como o da Danidre, que já entende a importância que esse contato com a natureza traz para a nossa consciência. Ou como o do Cláudio Martins, que já conseguiu identificar entre as plantas que ele tem em casa, quais que podem estar precisando mudar de lugar. É tão gostoso e gratificante sentir essa energia, essa vibração boa dessa comunidade que está se mostrando tão interessada e se dedicando a aprender aqui na Semana da Jardinagem, se reunindo em torno de vivenciar e celebrar mais a natureza. E aí, está preparado para falar do elemento água? Esse elemento é um dos grandes pilares do método dos 5 elementos. Veja você que toda semana eu recebo alguma dúvida relacionada com as regas. As pessoas vêm a mim, muitas vezes desesperadas, não entendendo o porquê que as suas plantinhas estão murchas e tristinhas. Afinal, ela está seguindo certinho a recomendação do vendedor da floricultura, que falou para ela colocar 1 copo de água dia sim, dia não. E todas as variações dessa regrinha, que tem data e hora para acontecer. O vendedor podia até ter boas intenções ao te explicar assim. Mas agora você vai descobrir que as plantas não podem ser tratadas como robozinhos, recebendo sempre a mesma quantidade de água e sempre com a mesma regularidade. Pense que a natureza não tem essa regularidade igual um reloginho suíço. Isso é invenção do ser humano, na tentativa de organizar melhor as coisas. Mas adivinha só? Fazer esse tipo de coisa acaba provocando excesso ou carência de água. E eu sei que as pessoas muitas vezes não fazem de propósito e muito menos por esquecimento ou preguiça. O fato é que elas desconhecem os diferentes fatores que devemos levar em consideração. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu sei que você também pode começar a considerar esses diferentes elementos e como eles estão diretamente envolvidos no desenvolvimento das plantas. Basta apenas que alguém te mostre cada um deles, para que você passe a pensar de uma forma mais ampla quando for cuidar das suas plantas. Afinal, você não é um adivinho. Só para você ter uma ideia, sabia que quando nós damos água demais para as plantas, elas podem dar sinais de que está justamente faltando água? Isso mesmo, você não ouviu errado, os sintomas são iguais.
A planta também murcha se tiver água demais. Pode parecer contraditório, mas é verdade e eu vou te explicar o porquê. Quando regamos as plantas em excesso, além do que elas precisam, a água que sobra acaba preenchendo todos os poros, todos os buraquinhos da terra. E ela fica literalmente empoçada dentro do vaso. Pois mesmo que o vaso tenha furos, com o tempo a terra vai deixando de drenar bem. Isso acontece e é normal que com o tempo ela vai ficando assim. Mas aí, com o vaso todo preenchido por terra e água, falta espaço para o ar circular nas raízes da planta. E a raiz também precisa respirar. Quando ela não consegue, acaba adoecendo e perdendo a sua função, que justamente é puxar a água para dentro da planta. Olha que contradição! Se dermos água demais, podemos matar as nossas plantas de sede, porque simplesmente com as raízes afogadas, a planta não consegue puxar a água da terra e, consequentemente, as folhas e os ramos vão murchar. Isso acontece muito com orquídeas, com suculentas, com rosas do deserto e muitas outras plantas. E olha só, para piorar ainda mais esse quadro, a raiz que já está afogada e passando dificuldade acaba ficando sensível a fungos e bactérias oportunistas. E como resultado, muitas vezes nossa planta apodrece de baixo para cima. Quando a gente menos perceber, ela está simplesmente solta em cima do vaso, lutando pela vida. Assim, o esquema de rega das plantas precisa ser de acordo com o tempo que a terra leva para secar. E os fatores que fazem com que ele seque não são sempre os mesmos. Uma planta com muitas folhas vai secar mais rápido a terra do vaso, porque ela transpira mais. No verão, a terra seca rapidinho, enquanto que no inverno pode levar uma eternidade. E como saber se a terra precisa de água? Nessa aula, eu vou te mostrar a técnica do dedômetro, que talvez você até já conheça. É muito simples de realizar. Basta tocar a terra superficialmente. Se o seu dedo ficar sujo, provavelmente tem umidade na terra, mas se ele sair limpinho como saiu aqui, é porque já está na hora de regar. Essa técnica pode ser aplicada para a grande maioria das plantas que temos em casa, com algumas exceções. Viu que fácil? E dificilmente vamos errar, pois ao invés de contar as horas, nós vamos avaliar como está a realidade de fato naquele vasinho, se ele realmente precisa de água, sem achismos, sem regras fixas, apenas fazendo um diagnóstico muito simples. E esse é um dos passos mais importantes para interpretar o momento certo de regar as plantas. Logicamente, há outros aspectos a serem considerados, como o tipo de vaso, o tamanho da planta, a umidade do ar, a origem da espécie, a fase em que a planta está, se ela está crescendo, se ela está florescendo, entre outros. E há sutilezas nas regas. Uma planta que não recebe água suficiente ou que recebe água demais, nem sempre vai morrer. Além de murchar, ela pode simplesmente não crescer direito, florescer pouco, ou até não frutificar. Ela pode sofrer com um ataque de ácaros, por exemplo, ou pode ficar com as margens das folhas queimadas. Mas você percebe como entender cada um dos diferentes elementos envolvidos na vida das plantas pode ao mesmo tempo ser tão simples e revelador? O método 5 elementos desenvolvido por mim é todo baseado nesse fundamento, de que o conhecimento sobre as plantas não tem complicação e pode transformar da água para o vinho a forma como você cuida das suas plantas. Independente se você está começando agora ou se você já cultiva plantas há bastante tempo. Eu vou te ajudar a eliminar os pontos cegos que estão te impedindo de obter sucesso em seus cultivos, independente da intimidade que você tenha com as plantas. Foi possível para mim, para os meus alunos e para tantas pessoas que eu ajudo, e é possível para você também. A questão é que quando nós conhecemos profundamente todos os elementos que influenciam na vida das plantas e como eles se relacionam, fica muito mais fácil de entender e de aplicar as técnicas de jardinagem que a gente muitas vezes até já conhece bem, como regar, podar, plantar, adubar, fazer mudas, entre tantas outras. Eu quero que fique claro para você que cuidar de plantas
E ser um verdadeiro dedo verde, capaz de cultivar as plantas que mais ama, não é algo que dependa de dom, de talento natural ou que precise de anos de experiência. Eu vejo muita gente usando isso como desculpa porque não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas eu estou dizendo para você que qualquer pessoa pode mudar radicalmente a forma como cuida das suas plantas. E eu sou a prova viva disso. Eu passei de uma dedicada torturadora de plantas até o estágio de ser considerada uma referência no cultivo e conhecimento sobre diferentes espécies de plantas. Uma pessoa que começou como veterinária e que hoje é paisagista e dá palestras e consultorias sobre como as pessoas podem aperfeiçoar o trato com as plantas de casa e do jardim. Dá uma espiada nesses depoimentos. Antes de eu começar esse curso, eu tratava as minhas plantas, a horta, de uma forma mais empírica. E o curso, para mim, ele foi um divisor de águas, porque todo o material oferecido pela Raquel é de ótima qualidade. Tanto os vídeos quanto os PDFs oferecem um conhecimento mais amplo a respeito de como montar uma sementeira, de como adubar as plantas, fertilizar, o tipo de poda, quando podar, quando plantar. Então isso tudo enriquece bastante a prática de quem faz o curso. O curso da Raquel Patro e da equipe dela é um curso muito interessante, porque você tem um olhar mais cuidadoso para a natureza, para os seus vasos, para as suas plantinhas. É interessante porque você começa a se conscientizar da importância do solo, a análise da terra, da água, do ar, da temperatura, enfim, todos esses fatores que influenciam no cuidado da planta. E então, para mim foi muito bom, acrescentou muito e eu recomendo esse curso para todas. Ela usa um sistema didático muito interessante, que são 5 professoras, 5 plantas diferentes, uma delas é a samambaia, e você começa a perceber a diferença de tratamento de cada uma delas. Recomendo. Bacana, né? Eu fico tão orgulhosa e você também pode alcançar isso. Essa satisfação de ver as suas plantas brotando, crescendo e florescendo pelas suas próprias mãos. Me diz aí, tem coisa mais maravilhosa do que ver uma orquídea abrir pela primeira vez aquela flor perfumada, maravilhosa, de ver uma rosa desabrochando em todo o seu esplendor, colher temperos na sua horta ou ainda de colher uma fruta do pé de uma árvore que você mesmo plantou. Me desculpe, mas estes podem até não ser feitos grandiosos, mas são pequenos e delicados momentos que guardamos no nosso íntimo e que tornam a nossa vida e o nosso dia a dia muito mais feliz e realizador. E você pode ter isso de uma forma muito mais simples e rápida do que eu quando eu aprendi através de anos de erros, estudos e experiências. Algumas pessoas já estão me perguntando sobre isso. Então, para você que quer dar esse passo à frente, eu tenho uma formação mais completa, onde eu trato com profundidade todos esses elementos. Nessa Semana da Jardinagem, o meu objetivo é passar o máximo de informação, para que você comece a mudar desde já a percepção que você tem sobre as plantas e a jardinagem, e assim possa cuidar melhor das suas plantinhas. Mas o nosso tempo aqui é escasso, então, no próximo vídeo eu posso dar mais detalhes sobre isso. Por enquanto, eu quero que você aproveite as aulas, coloque em prática a técnica do dedômetro e principalmente o princípio por trás disso, que pode ser aplicado em vasos ou até mesmo no jardim. Depois, me escreva nos comentários o que você achou dessa aula e se você ficou com alguma dúvida. Aproveite também e se inscreva no meu canal do YouTube, que se chama jardineiro.net. Curta minha página no Facebook e marque um amigo que você acredita que precisa assistir essas aulas. No próximo vídeo, eu vou te provar que quem conversa com as plantas não tem nada de maluco. Tem muita ciência por trás disso. Um grande beijo e até sexta-feira!